capítulo 5, então, a partir do versículo 1, diz assim: ouçam agora vocês o que, gente? Ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça. Amém? Tiago é muito certeiro em suas palavras. Ele é muito direto e eu gosto disso. Eu gosto de quem fala, é direto, sem meias palavras, não tem ofensa, não tem agressões, mas tem aquilo que precisa ser dito, tem a orientação necessária. Aqui Tiago está falando especificamente para um tipo de pessoa e eu quero que você preste muita atenção para a gente entender o contexto aqui. Ele está falando para, primeiro, os judeus que enriqueceram de forma pecaminosa. Gente que enriqueceu, mas que enriqueceu de forma errada. Porque talvez você ouça aqui essa advertência a esses ricos e você fala assim, então é pecado eu ser rica, eu ser rico? É pecado eu ter dinheiro? Não, não é. Aqui Tiago está falando para quem adquiriu uma riqueza de maneira errada. E eles usavam os seus bens e as suas riquezas para propósitos egoístas. Eles usavam tudo que eles tinham para si. Segundo ponto. Terceiro ponto para o público que Tiago está falando isso aqui. Eles perseguiam os pobres. Amém? Então, Tiago está falando para um povo específico. Talvez você ouça isso e você diga, mas eu não faço nada disso. Eu não enriqueci de forma errada, o meu trabalho é um trabalho muito digno e eu não persigo os pobres. Mas nós vamos entrar dentro de um ponto aqui muito importante, que é uma coisa chamada amor ao dinheiro. Diga amor ao dinheiro. Porque é por causa do amor que essas pessoas tinham ao dinheiro que elas fizeram tudo o que elas fizeram. Foi porque elas, o problema não era a riqueza, o problema era o seu amor à riqueza, que aí fez com que eles enriquecessem de forma ilícita e fez com que eles perseguissem os pobres e não fossem pessoas honestas. Então, Tiago começa dizendo e dando esse alerta. Versículo 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Nós precisamos ter uma coisa ciente na nossa cabeça. A Bíblia, ela nunca vai, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, ela nunca vai rejeitar a riqueza, ela nunca vai falar mal da riqueza, que ser rico é um pecado, nem que ser pobre também é um pecado, ela nunca vai atacar. O problema é quando nós enriquecemos de forma ilícita e o problema é quando desejamos ser ricos sem analisarmos a intenção do nosso coração. Nós, às vezes, queremos essa riqueza sobre as nossas vidas sem analisarmos quais são as intenções dos nossos corações. Esses judeus que enriqueceram à custa do acúmulo de bens, sem ser honesto e justo com os seus trabalhadores, com os seus ceifeiros, né? E o acúmulo do salário que deveria ser pago a essas pessoas. Então, foi dessa forma que esses judeus enriqueceram. Será que existe gente assim? Será que tem gente que enriquece de forma ilícita? Será que tem gente que enriquece sem pagar o salário dos outros? Será que tem gente que enriquece sonegando imposto? Será que tem gente que enriquece fazendo um bocado de coisa errada? Tem. E como tem? E cristão? Será que tem cristão que faz isso, gente? Não tem? Pois é.
Nós precisamos tratar isso, nós precisamos trabalhar isso nos nossos corações, porque existem algumas coisas que nós tendemos a fazer achando que, porque ninguém está vendo, está tudo bem, achando que não prejudica ninguém, está tudo bem. Se sai fora da lei, se não acontece da maneira que deveria acontecer, nós estamos indo contra os princípios bíblicos. Mas isso aí é ser muito certinho, ninguém é muito certinho. Nós não estamos falando de ser muito certinho, de fazer tudo certinho, nós estamos falando de princípios bíblicos. Nós estamos falando daquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Então, a Bíblia não condena a riqueza, ela condena uma riqueza ilícita e sem repartições. É isso que a Bíblia condena. Você enriquecer de forma errada e você enriquecer sem querer repartir o que você tem. Então você está falando de socialismo, né, Luana? A Bíblia, ela é socialista. Ó o dedinho. Não. A Bíblia está falando de uma riqueza que você adquire sem você ter apego a essa riqueza. Porque muitas pessoas dizem que Jesus era socialista. Você pode ir na internet que você vai ver várias pessoas defendendo Jesus como um Jesus socialista e pegando a Bíblia também, textos bíblicos, e defendendo esses textos bíblicos como se esses textos bíblicos estivessem defendendo o socialismo. Não, nós não estamos falando disso, porque o socialismo é uma ideologia sobre uma população que quer, por obrigação, a repartição daqueles que têm muitos bens. A Bíblia está falando daquele que tem muito, mas daquele que não tem apego. Diga, não ter apego. Não ter apego, teu coração não estar naquilo que você possui. E o que mais o nosso coração faz é criar deuses. E um desses deuses é o dinheiro e a riqueza. E não precisa você ser rico. Às vezes a pessoa ela é pobre e ela é apegada ao que ela tem. Ela é apegada ao que ela possui. Isso é um pecado, e é um pecado que nós precisamos tratar nos nossos corações, porque a partir do momento que no meu coração entra algo que não seja Deus, Deus não está mais sob o controle da minha vida, seja o dinheiro, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja o que for, se está no trono do meu coração, Deus não está mais me direcionando, Deus não está mais sendo o Senhor da minha vida, e a única coisa que Deus deseja de mim e de você é que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Se outra coisa está ocupando o seu coração, volte-se para Deus. Se outra coisa está ocupando o seu coração, volte-se para Ele, porque o Senhor quer estar no trono do nosso coração. E infelizmente, muitas pessoas pegam o dinheiro, pegam as suas posses e colocam no trono do seu coração. Se eu perder tudo que eu tenho, a minha vida acaba. Se eu perder tudo que eu possuo, a minha vida acaba. Recentemente, onde nós moramos, nós recebemos a notícia de um senhor que tinha um valor guardado em sua conta. Ele achou que ele tinha sido roubado, que tinham roubado ele daquele valor que ele tinha. Ele se suicidou. E não é um caso isolado, essas coisas acontecem mais do que nós imaginamos. Pessoas que perdem bens materiais e a vida daquela pessoa se acaba porque ela perdeu, tudo porque ela era apegada àquele bem. E a gente sempre costuma dizer, né, para o caixão não vai nada disso, só que muitos de nós, mesmo tendo essa ciência, nós somos apegados. E aí eu quero ler com você alguns provérbios que falam sobre isso. Provérbios 11, 24. Você pode abrir na sua Bíblia se você quiser, mas também vai aparecer aqui no telão. Provérbios 11, versículo 24. Olha o que diz. A quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Outros, o que, gente? Retém o que deveriam dar e caem aonde? Na pobreza. Ou seja, existe aquele que dá generosamente, que não é apegado, aquilo que ele tem, ele reparte, mas existe aquele que retém, tudo ele quer para ele. Ele quer ser o mais poderoso, ele quer ser o mais rico, ele quer ser aquele que tem a melhor casa, ele quer ser aquele que tem o melhor emprego, ele quer ser aquele que tem o melhor carro, não porque ele quer repartir, mas porque ele quer estar acima.
Por isso que a riqueza torna-se um pecado para nós. Por quê? Desejar ser rico é desejar estar no mesmo patamar que aquele que está acima de nós. Por isso que torna-se um pecado, porque entra na cobiça do seu coração. Nós temos problemas em nos sentirmos menores que o outro. Quando a gente se sente menor que o outro, isso fere a nós, isso fere os nossos pensamentos, fere quem nós somos. Logo, o que nós fazemos? Eu preciso fazer algo porque eu quero me sentir igual. Então, meu carro é esse aqui, o carro dele é aquele, então, peraí, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter um carro igual ao dele. A minha casa é essa aqui, mas a casa dele é diferente, então eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que ter uma casa igual a dele. Quem está compreendendo? E nessa do vai, do trabalha, do faz, do conquista, a gente vai deixando outras coisas de lado, inclusive Deus. Deus deixa de ser o Senhor das nossas vidas para que o dinheiro se torne o Senhor das nossas vidas. O próximo provérbio está também no capítulo 11, só que agora o 25, que diz: o generoso, quem dá alívio aos outros... Lê, gente, em nome de Jesus, vamos lá. O generoso, quem dá alívio aos outros. Gente, quando a Bíblia fala de generosidade, a Bíblia não está falando de generosidade só para quem é rico. Vou dizer de novo, quando a Bíblia está falando de generosidade, ela não está falando só para quem é rico. A Bíblia está falando de uma generosidade que tem que caber no coração de todos. Você é pobre, mas você pode ser um generoso. Você é rico, mas você pode ser um generoso. Por quê? O que Deus ele quer é que não haja o apego nos nossos corações. Eu tenho 2 pacotes de arroz, mas eu conheço alguém que não tem nenhum. Eu vou pegar um pacote de arroz e eu vou dar um pacote de arroz para aquela pessoa que está precisando. O avarento, ainda que ele seja pobre, ele não vai repartir, porque ele fica o tempo inteiro achando que se ele repartir, vai faltar para ele. Ele fica o tempo inteiro achando que se ele não dá, que se ele der, vai estar sempre faltando a ele. É aí onde entra mais um ponto onde o Senhor abomina nos nossos corações, a falta de confiança nele. Quando nós agimos assim, nós estamos dizendo para Deus: eu não confio, Deus, na sua providência. Se eu der esse pacote de arroz que eu tenho aqui para aquele que não tem nenhum, vai faltar para mim. Então eu estou dizendo: eu não confio que o Senhor pode prover tanto para mim quanto para aquela pessoa. Às vezes nós ficamos dizendo: Deus, abençoa fulano porque fulano está precisando, fulano está numa situação financeira apertada, sendo que às vezes Deus quer usar você para você ser um milagre financeiro na vida daquela pessoa, para você pegar o que você tem e você repartir, sem medo de que te falte, sem medo de que você passe perrengue porque você ajudou ou sustentou alguém. Tiago está falando de alguém que enriqueceu de forma ilícita, só que às vezes nós enriquecemos de forma lícita e nos tornamos apegados às nossas riquezas. Às vezes nós não enriquecemos, nós às vezes temos somente ali o valor certinho das nossas contas mensais e ainda assim somos apegados àquilo que possuímos. Nós precisamos sondar os nossos corações, porque quando a gente olha para esses judeus ricos aqui que oprimiam os pobres e que faziam coisas erradas e feias com os pobres, a gente fala: meu Deus, olha o que aconteceu com eles, eles eram assim. Mas às vezes nós somos assim. No versículo 2 ele diz: a riqueza de vocês fez o quê? Bom dia, igreja. Lê aí comigo: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo devorará a sua carne. Olha o que Tiago está falando para aqueles que enriqueceram de forma errada. Quando nós plantamos o errado, nós vamos colher o certo, né? Não. Quando a gente planta o errado, consequentemente, a gente colhe o quê? O errado. Vai chegar uma hora que a colheita vai vir. Vem ou não vem? Às vezes demora. Às vezes a outra pessoa até acha que não vem, porque já faz tanto tempo que ela fez aquela coisinha errada, que ela jogou para debaixo do tapete. Não, gente, uma hora a colheita vem. Existem algumas coisas que nós carregamos ou então que nós fazemos que entram aqui nesse contexto que Tiago está falando. A primeira delas é a avareza.
A avareza é o apego excessivo ao dinheiro e ao que possui. O apego excessivo, não é meu, eu não reparto com ninguém, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Segundo, coisas erradas que nós fazemos para obtermos um resultado e um lucro. Os famosos rolos, os negócios que sempre alguém sai prejudicado. Sempre alguém sai prejudicado na história de alguma forma. Terceiro, corrupção. Será que existe corrupção no nosso país? Será que existe corrupção entre o meio cristão? Pessoas que se dizem cristãs são corruptas? Existem. E o que é a corrupção? Oferecer ou receber vantagem indevida. Todo aquele que recebe ou dá vantagem indevida para quem quer que seja para ser beneficiado, está errando, está pecando. Nós estamos indo contra os princípios que o Senhor nos ensina. Vantagens em cima de terceiro. Muitas pessoas querem ter vantagem em cima de terceiro. Se aquela pessoa não puder ter uma vantagenzinha, por mínima que seja, em cima de alguém, para ela não valeu. Ela tem que ganhar alguma coisa. Esses dias, o meu marido estava trabalhando, fazendo Uber, como todos aqui já sabem, e foi uma moça ou um rapaz que esqueceu o celular? Um rapaz esqueceu o celular dentro do carro. E aí ele foi fazer outra corrida, o rapaz conseguiu ligar para o celular, né, para saber onde estava. E aí meu esposo falou, não, eu levo aí para você, tudo bem. E o rapaz falou, tá, mas aí quanto que você cobra a corrida? Ele falou, nada, eu levo até você, estou aqui no caminho, eu vou levar. Não, mas quanto que você cobra? Não cobro nada, amigo, está tudo certo, eu só vou levar aí para você, não tem problema algum. Outro que gostaria e que quisesse receber vantagem em cima de alguém, já ia falar assim, não, peraí, mas eu posso te levar, mas você tem que o quê? Me pagar. Quanto que você pode me pagar para eu te levar esse dinheiro? Tem gente que faz isso? Claro que tem. Por quê? Quer receber uma vantagem em cima de terceiros. Ela só dá passos para fazer algo por alguém se ela for beneficiada. Está errado. Sonegação de imposto. Quantos negócios por aí não existem onde o imposto ele é sonegado, ele é colocado por debaixo dos panos? Está errado. Estamos indo contra os princípios bíblicos. Comprar e não... Será que isso está certo, gente? Esses dias, aí no caso, eu estava pegando um Uber e a gente estava conversando. E a gente entrou nesse campo, não lembro como a gente entrou nesse campo, mas nós entramos e ele falou para mim, aquilo me doeu o coração, ele falou assim, Luana, que raça para ser um mal pagador é o crente. Isso é triste. Isso é triste. Eu falei, amigo, me perdoa, em nome dos cristãos eu quero te pedir perdão, porque isso é muito triste. Um cristão que compra e não paga. Um cristão que não assume com os seus compromissos financeiros. Uma coisa, preste atenção, uma coisa é você não poder, porque você está vivendo uma situação difícil, porque você está passando uma situação muito apertada. Mas aí, aquele que tem consciência, ele vai conversar. Fulano, eu estou apertado, me dá mais um tempo, eu estou correndo atrás. Eu vou cumprir com o meu compromisso. Outra coisa é a pessoa se fazer de... Já te fizeram, né? Isso com você, para você estar sabendo do que eu estou falando. A pessoa se faz de, não é comigo, não sei. Gente, o cristão, mais que qualquer pessoa no mundo, precisa assumir com os seus compromissos. Precisa ser bem posicionado diante da sociedade, porque tudo o que fazemos, as pessoas buscam uma forma de colocar a gente como errado. É crente, mas é caloteiro. É crente, mas não paga as coisas em dia. É crente, mas não se posiciona da forma certa. Tudo a pessoa vai colocar o crente na frente. Nós carregamos um nome, e esse nome precisa ser honrado nas nossas ações. Esses homens aqui, esses judeus, eles estavam vivendo de uma forma totalmente errada. Para eles, tanto faz como tanto fez pagar os ceifeiros, que no caso eram os trabalhadores deles, os funcionários deles, e eles não estavam pagando, eles estavam crescendo à custas dos seus funcionários. Gente, isso aqui para nós é muito importante. Você acha que a Bíblia trata só do coração da gente em outras questões? A Bíblia trata todos os aspectos que nós precisamos para termos uma vida digna diante de uma sociedade. Mas, infelizmente, muitos que se dizem cristãos vivem de uma forma totalmente errada.
A maioria das locações que nós já fizemos entre casas e salões, a maioria dos proprietários já tiveram problemas com pastores. Isso é muito sério. Isso é muito sério, nós precisamos honrar com a nossa palavra. A Bíblia diz que aqui a nossa palavra tem que ser o sim e o não, acabou. Posso agora, não posso agora, olha, mas eu estou correndo atrás. Mas não é se fazer de doido, não, nós precisamos ser bem posicionados diante da sociedade, porque senão vão olhar para você e vão dizer, não diz que é crente. O campo onde mais essas coisas acontecem é dentro de família, principalmente. Amém, gente? E aí, dentro desse texto, nós vamos continuar, nós vamos trazer agora alguns alertas para os nossos corações. No versículo 4, ele diz, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Ou seja, quando nós praticamos algo de errado, financeiramente falando, alguém sempre será o quê? Prejudicado. E quando alguém está sendo prejudicado com as nossas ações, quando alguém está sendo machucado, ferido, de alguma forma sendo atingido com as nossas ações, nós precisamos rever o nosso posicionamento. Esses homens tinham um poder acima desses ceifeiros. E a única coisa que esses homens precisavam fazer era ser honesto. Era pagar o que precisava ser pagado para eles, mas eles não fizeram. E aí, obviamente, o que os ceifeiros fizeram? Foram contra eles, se posicionaram. Quem está compreendendo o texto? E aí continua dizendo, ainda no versículo 4, o lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos exércitos. Aqui entra aquele que são atingidos, porque talvez você está ouvindo tudo que eu estou falando agora e você diz assim, não, eu não sou nada disso, eu estou sendo os ceifeiros. Não estão me pagando, estão me tratando de forma errada, não estão caminhando honestamente comigo. Esses ceifeiros clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Às vezes nós seremos atingidos, mas também o Senhor ouvirá o nosso clamor. Nós poderemos orar e pedir, Deus, alcança fulano que está me devendo. Tem que orar, gente. Se você não orar, quem que vai? Deus, fulano está me devendo, abençoa, prospera a vida de fulano para fulano acertar suas dívidas comigo. Quem está entendendo, gente? Você percebe como Deus ele trata todos os lados? Ele não tem imparcialidade para Deus, ele trata todos os lados. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Ou seja, esses ceifeiros, esses trabalhadores, estavam na total dependência desses homens, desses ricos, desses judeus. E aí, dentro disso, gente, eu quero trazer um alerta, alguns alertas para nós. Você quer ser rico? Não tem problema em você desejar ser rico, problema nenhum. Mas seja um rico para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor com o que você possui. Mas você quer ser rico? Analisa as intenções do seu coração. Por que você quer ser rico? Por que você quer ter o melhor carro? Por que você quer ter a melhor casa? Não é pecado ser pobre. Diga, não é pecado ser pobre. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Assim como não é pecado você ser rico, também não é pecado você ser pobre. Às vezes as pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, nossa, mas que absurdo, palavras de miséria, não é pecado ser... Não é pecado ser pobre. Muitos homens e mulheres que não têm onde dormir, reclinar a sua cabeça, são homens dignos. São homens honrosos, mulheres honrosas, que quando dobram teu joelho para falar com Deus, as orações são ouvidas. Nós não precisamos de riqueza para ser honrado diante da sociedade. Nós precisamos de um bom posicionamento. Nós precisamos de um bom direcionamento. Muitas pessoas têm raiva de Deus porque são pobres. Porque eu nasci nessa cidade, porque eu nasci com essa vida, nunca tenho uma comida diferente para eu comer, eu estou há anos com o mesmo carro, eu estou há anos com a mesma casa, nunca consigo fazer o que eu preciso nessa casa. Acalma o seu coração em nome de Jesus, porque não é pecado a situação que você se encontra.
Não é pecado. Trabalhe, vá atrás do que precisa ser feito, faça o que precisa ser feito, mas com o seu coração em paz, de que você não está pecando por não ter o que você gostaria de ter. Nós pecamos quando desejamos ter, porque queremos ter, para nos igualarmos a quem está do nosso lado. Busque sim ter o melhor, mas sempre analisando as intenções do seu coração. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos fazer essas perguntas. Por que eu quero o que eu quero? É porque a minha amiga que mora em tal lugar, ela tem, então eu tenho que ter para me igualar a ela? Por que você quer fazer essa viagem que você faz? É porque o teu amigo, fulano de tal, fez a viagem, então você quer fazer para se igualar a ele? Analisar as intenções do... Terceiro, reparta o que já tem. Não espere você enriquecer. Tem gente que espera ter para repartir. Reparte o que você tem. Vou dar de novo o exemplo do pacote de arroz. Você tem 2 pacotes de arroz, apareceu alguém na sua frente que está precisando. Meu irmão, minha irmã, dá o outro pacote de arroz. Não vai te faltar não. Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Porque é isso que Deus faz e é dessa maneira que Deus age. Louve a Deus com as suas coisas velhas. Gente, isso aqui eu preciso falar porque a gente tem uma tendência nos nossos corações de estar sempre querendo novo. Sim ou não? Quantos sapatos nós costumamos ter? As mulheres mais, né, vamos dizer. Às vezes não cabe nem no armário. E roupa, então? Meu Deus do céu, o armário nem fecha. Você está empurrando para ver se entra, porque tem demais. Panela, meu Deus do céu. Por quê? Nós estamos sempre querendo coisas novas. Não é errado você querer coisas novas. Você tem que ter coisas novas. Deus te dá condição, vai lá e compra mesmo. E aí o que você tem, se tiver em boas condições, você passa para o próximo. Não vai passar para o próximo negócio furado, velho, não. Seja um generoso, correto. Mas louve ao Senhor com as suas coisas velhas. Mulheres, louvem ao Senhor com as suas panelas velhas. Homens, louvem ao Senhor com o seu carro, que talvez você considera velho. Louve ao Senhor, glorifique a Ele com o que você tem. Tua casa não está do jeito que você gostaria, ainda assim ela continuará sendo um celeiro de milagres da presença do Senhor. Deus não precisa que seja algo novo, bem pintado, bem reformado para Ele habitar ali dentro, não. Ele precisa que ali dentro habite pessoas com um coração puro, sincero, verdadeiro, que anseiem pela presença dEle. Louve ao Senhor. Eu lembro de um pastor que eu caminhava com ele, ajudando ele nas visitas, nas reuniões, que a gente sempre tinha uma turminha assim que a gente andava, eu estava com ele, e eu sempre via aquele pastor chegando na igreja, ele chegava na igreja, ele vinha, ajoelhava para poder fazer a oração dele no altar. Quando ele ajoelhava, a gente conseguia ver a sola do sapato dele, furada, gente. Mas ele estava de joelho diante da presença de quem? De Deus. Não é o que nós temos que dirá quem nós seremos diante do Senhor. E também diante da sociedade. Porque se você anda com pessoas que para essas pessoas, para você ser alguém, você precisa ter o que elas têm, você não deveria andar com elas. Você não deveria caminhar com elas, porque elas não são dignas de você, da sua amizade, da sua presença. Amém? Vamos ler Jeremias 22, 13. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Jeremias 22, 13. Diz assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido. Ai daqueles. Ai daqueles. Isso aqui engloba tudo que você for obter na sua vida. Se for por cima de pessoas, de uma forma corrupta, se for de uma forma injusta, a palavra do Senhor diz: ai daqueles. E para encerrarmos, volta lá, por favor, Provérbios 23, agora versículo 4. 23, versículo 4. Olha lá. Não esgote suas forças tentando ficar. Tenha bom senso. Vamos ler junto, em voz alta? Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso.
Tenha bom senso. Às vezes, sabe por que isso aqui vem de encontro aos nossos corações? Porque quando para a gente ser rico, a gente precisa o quê, gente? Quem sabe? Fala, gente, vocês não sabem o que precisa ser feito, não? Fala aí. Trabalhar. Aí a gente trabalha, e faz, e corre atrás, e tananã, tananã, tananã. Aí a família fica de lado, o filho fica de lado, o marido fica de lado, a esposa fica de lado, Deus fica de lado, a comunidade onde a pessoa congrega fica de lado, porque ela está trabalhando. Tenha bom, não se desgasta, não. Faz o que dá, da forma que dá, conforme as suas forças permitem. Se você vê que está se excedendo, você pode ter certeza que o próprio Deus vai te chamar para dar uma recuada. O próprio Deus vai falar, olha, você está ultrapassando os limites, você está se distanciando do meu campo, e não é isso que eu quero para você. Então, tenha bom senso. Eu não costumo fazer isso não, mas eu vou fazer hoje, porque eu quero que você saia daqui com essa palavra na sua cabeça. Olha dentro dos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga bem forte, olha para ela, gente. Diga, tenha bom senso. Fala de novo, tenha bom senso. Amém? Fique de pé, igreja, em nome de Jesus.